Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Nós estamos aqui novamente para conversar com vocês, para nós mostrarmos o passo a passo da atividade 3 de desigualdades em saúde, de análise de desigualdade em saúde. E nessa atividade, o objetivo dessa atividade é deixar o aluno capaz de utilizar dados socioeconômicos e de saúde para analisar as desigualdades em saúde, utilizando procedimentos do tipo ranqueamento, utilizando para tanto os dados de todas as observações, aqui no caso as unidades federadas. Então nós vamos utilizar o que para nós trabalharmos essa atividade? Nós vamos utilizar aquela tabela construída no exercício número 2 de desigualdade de saúde. Tá certo? Que tabela é essa, professor? É essa tabela aqui. Tá certo? Nós construímos, inclusive, juntos aqui, né? Vocês têm o vídeo tutorial da atividade 2 de desigualdade de saúde, onde nós conseguimos construir essa planilha, tá certo? Então, se você perdeu essa planilha, formatou o computador, alguma coisa, volte lá na plataforma, tá certo? Aqui tem o tutorial da atividade 2, no caso aqui está a atividade 2 de si, né? Mas vocês podem obter lá o tutorial da atividade 2 de análise de igualdade e saúde, tá certo? Então aqui na atividade 2 tem o tutorial onde vocês podem obter esses dados novamente, caso vocês tenham perdido. Tá bom? Agora nós estamos aqui na atividade 3, vocês vão utilizar esse arquivo da atividade 3 que está aqui, tá certo? Que é esse que está aberto aqui. Muito bem, então é preciso nós termos aquela tabela, certo? Essa planilha aqui que nós geramos quando nós executamos a atividade 2. O que mais que nós precisamos fazer? Tá certo? Aqui nós vamos estar mostrando o passo a passo, né? Que vai utilizar o EPDAT 3.1. Na verdade, o tutorial aqui, o exercício de vocês traz o EPDAT 3.1. Nós vamos utilizar o 4.0, o 4.1 que vocês tiveram, né, conheceram na aula prática, tá certo? Os resultados vão ser os mesmos, só os passos que vão diferir um pouquinho em relação ao tutorial que vocês têm desse arquivo, tutorial que vocês têm impresso, tá certo? Mas aqui nós vamos fazendo devagar e vocês vão pegar sem problema nenhum. Então o que nós precisamos ter? Certifique-se de que a planilha de trabalho tem os nomes das colunas, as variáveis na primeira linha. Devem ser evitados nomes grandes, pontuações e nomes compostos. Deverá estar presente na planilha apenas dados de interesse, sem informações soltas no arquivo, sem a linha totais ou notas de rodapé. Certo? Então, nós vamos ter essa planilha aqui e vamos apagar esses dados. Tá certo? Vou apagar esses dados que está aqui, eu vou precisar apenas desses colunas aqui que estão referentes. A UF, ou seja, a unidade geográfica, a renda, os óbitos, os nascidos, que foi a base populacional que nós utilizamos para calcular o coeficiente de mortalidade infantil, e o coeficiente de mortalidade infantil específico, tá certo? E também tirar a linha totais, ou seja, a linha não pode estar fazendo parte aqui da coluna, tá certo? Dessas colunas que estão aqui, que são, no caso, as unidades federadas, tá certo? Então nós vamos tirar aqui a coluna total, a linha total aqui também, vou excluir, tá certo? Para ficar apenas as 27 unidades da federação, os estados mais contagem aqui, 27 estão aqui, os 26 estados mais Distrito Federal. Outra coisa que importante citar para vocês é que estejam em forma de ponto, a separação do decimal. Tá certo? Por que é importante isso? Porque o software ele enxerga os decimais como o ponto, certo? Então nós vamos substituir todos por ponto, caso o seu esteja com vírgula. Tá bom? Como é que a gente pode fazer isso, professor? Você pode vir aqui localizar, se o seu tiver com vírgula, tiver com ponto, tudo ok. Você vai vir aqui localizar e selecionar, substituir. Eu posso colocar aqui localizar todas as vírgulas e substituir por ponto. Tá certo? Essa é uma forma de você substituir. Caso não dê certo, talvez seja ser feito manualmente, substituindo um a um. Tá bom? Mas o importante é que esteja em forma de ponto. Muito bem. Então nós temos a planilha. Tá certo? Eu vou agora salvar essa planilha, uma vez que eu fiz a alteração nela. Eu vou colocar aqui na minha pasta de atividades e desigualdades, né? Atividades e desigualdades aqui que está no meu C2 ponto. Vou pôr atividade 3, certo? Sem espaço. Vou pôr atividade 3 e vou salvar ela aqui como o nosso arquivo pede, para que ele esteja salvo, não é mesmo? No formato do tipo Excel, tá certo? Não vou deixar ele mais como CSV. Então vou formar ele aqui no Excel. Posso pôr ele aqui como passo de trabalho 2003, atividade 3,
Tá salvo. Pronto. Então agora eu tenho um arquivo que eu vou utilizar lá para poder gerar os dados que o exercício pede. Que dados o exercício pede para nós? Pede o índice de Gini para mortalidade infantil, tá certo? Exemplificando o gráfico com o gráfico de Lorenz e interpretar os resultados. E também pede o índice de concentração para mortalidade infantil, tá certo? E também utilizar com o gráfico de concentração e interpretar os resultados. Muito bem. Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo para nós, o próximo passo para nós executarmos essa atividade? Então nós vamos abrir a atividade, ele pede lá métodos, hierarquização, estratificação, coeficiente de Gini e curva de Lorenz. Qual que é o passo que nesse EPIDAT, nessa versão? Nós vamos aqui em módulos, medição de desigualdades em saúde, tá certo? E vamos aqui em índices baseados em conceito de desproporcionalidade, tá certo? Então aqui um pauzinho para vocês verem. Vamos lá em módulos, novamente, módulos, medição de desigualdades em saúde, índices baseados em conceito de desproporcionalidade, e aqui nós vamos ter o índice de Gini e curva de Lorenz e o índice e curva de concentração. Então o primeiro que ele pede é o índice de Gini e curva de Lorenz, vamos aqui pedir para abrir, tá certo? Aqui entrada automática, eu vou abrir os dados, ou seja, vou mostrar para o programa onde está a minha planilha que eu quero trabalhar. Então eu vou clicar aqui em abrir, vou pedir aqui para... Vai abrir a página onde é que eu vou buscar os dados, certo? Vou apertar esse C2 pontos. Atividades e igualdades, onde está salvo o meu documento. Que já pede apenas o XLS, XLSX e ODS, ou seja, por isso que a gente teve que salvá-lo de CSV para XLS, que é o formato do Excel. Vamos selecionar aqui a atividade 3. Ele vai trazer as informações que ele conseguiu ler lá nos arquivos da atividade 3. Então ele traz as variáveis, justamente com o título de cada uma das colunas. O F, nós vamos colocar ela aqui como unidade geográfica. A população, o que é população? Vamos olhar lá. População ele vai ser qual foi a base que nós utilizamos, tá certo? Então vai ser os nascidos, que está um pouquinho diferente o layout, mas basicamente é isso. Então ele coloca lá unidade geográfica o F, a população, nascidos vivos e os indicadores de saúde, a variável de saúde vai ser o CMI específico, tá certo? Então vamos pôr nascidos como população, CMI específico como variável de saúde. Vamos aceitar. Se vocês quiserem ver aqui, vai aparecer quais foram aquelas tabelas as colunas que foram selecionadas, tá certo? E aqui em relação a esse positivo e negativo, aqui ele mostra para nós como tem que ser feito isso. A ordem do ordenamento dos dados, positivo, para casos em que quanto maior, melhor, ou seja, o acesso à água potável, ou seja, quanto maior tiver acesso à água potável, vai ser melhor, tá certo? Então, esse seria se a variável for nesse sentido positivo. E se tratando de uma variável negativa, ou seja, quanto maior, pior, como por exemplo o CMI, a opção deve ser desmarcada. No caso aqui ele coloca como positivo ou negativo, ele marca se for positivo, desmarca se for negativo. Aqui no EPIDAT 4 já traz para nós o campo para a gente marcar se é positivo ou negativo. Nesse caso, ela vai ser negativa. Por quê? Porque quanto maior o CMI, é pior. Tá certo? Se fosse um exemplo lá que ele deu de acesso à água potável, ou seja, quanto maior ele seria melhor, a gente teria diferente isso. Tá certo? Vamos lá. Aí nós selecionamos então, aqui vocês percebem, todos os dados que foram selecionados e selecionamos como negativo, então no caso nosso CMI, tá certo? Então, vamos como calcular. Vai aparecer aqui qual que vai ser o exemplo que ele der. Você pode aqui alterar o título do gráfico se você quiser. Você pode colocar, alterar também a ideia de você alterar aqui o próprio nome dos eixos, como ele vem em espanhol, o programa é em espanhol. Eu posso colocar aqui proporção acumulada da população ou de nascidos vivos, tá certo? Um exemplo para vocês, esse aqui não tem necessidade. Proporção acumulada de casos, de óbitos, no caso da taxa, o CNI. Muito bem. Então aqui nós colocamos, clicamos em aceitar. Ele vai trazer para nós então aqui qual que é todos os dados em relação à informação à tabela, a curva de Lorenz e o índice de Gini. Aqui nós podemos simplesmente, para vocês responderem a questão, eu posso simplesmente selecionar, tá certo?
botão direito aqui eu vou em copiar, e isso pode ser colado no seu editor de texto, certo? A grande maioria eu sei que vocês utilizam o Word, né? Então vocês podem simplesmente ele aqui colado aqui no nosso editor de texto, certo? Vou copiar aqui, apertei Ctrl C e dou Ctrl V no editor de texto. Ele não está dando certo aqui, mas isso normalmente ele aceita e cola para nós aqui no editor de texto, certo? E aqui vocês respondem as perguntas de acordo, interpretam o resultado, certo? Aqui vocês têm então o índice de Gini e a curva de Lorenz, certo? Interpreta então o que significa esse resultado, certo? Muito bem, vocês agora vamos para a letra B. Então, o que é a letra B? A letra B vai falar para nós, temos que interpretar, né, exemplificar o gráfico de concentração, né? Calcular o índice de concentração e exemplificar com o gráfico de concentração. Então, vocês perceberam lá que é bem simples, né? Nós vamos novamente em módulo, medição de desigualdade em saúde, índices baseados em conceito de desproporcionalidade, índice e curva de concentração. Vamos selecionar aqui o mesmo arquivo. Atividade 3. Aqui só vai ser a questão da seleção das variáveis, que serão um pouco diferentes, certo? As unidades demográficas, no caso, serão continuar sendo como F. As populações vão ser ainda nascidos vivos. A variável socioeconômica que nós estamos utilizando, qual que é? É a renda, tá certo? E o CMI específico. Muito bem, aceito. Da mesma forma que vai aparecer. Ok? Então, a socioeconômica, ela é quanto maior, melhor, é positiva, né? Ou seja, quanto maior a renda, melhor. A de saúde já é negativa, tá certo? Vamos colocar daqui, calcular. Posso fazer da mesma forma aqui a diferença entre os... Posso mudar o título do gráfico, pode mudar o título das colunas, das linhas, das abscissas ou das ordenadas. Muito bem, e vou aceitar. E traz para nós aí a curva de concentração, certo? E o índice de concentração. Aí eu posso simplesmente copiar aqui e colar lá no Word e responder a nosso enunciado, no caso da letra B, tá certo? Aí eu vou interpretar e vou colocar o valor do índice de Gini e o índice de concentração, certo? Faz isso, redige o textinho bem bacana aí, resposta bem interessante, interpreta de forma bem clara, né? Manda para o orientador através da plataforma Vida Atividade 3 e assim nós terminamos a nossa atividade 3, tá certo? Sem muitos problemas, é isso, pessoal, tá aqui o fórum, tá aí para vocês discutirem, para tirarem dúvidas com os tutores, com os colegas, tá certo? Muito bem, até a próxima, um abraço, tchau, tchau.